Olá, pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos ao videocast Escutando Sentimentos, uma produção do GESP de Camaragibe, Pernambuco. Meu nome é Juliana e eu faço parte do GESP. E convidamos vocês a estarem conosco nessa manhã de sábado. Como vocês sabem, nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Prazer de Viver, que é a autoria espiritual de Hermance Dufour e psicografia de Wanderlei Soares de Oliveira. Um livro muito interessante que nós já estamos estudando há algum tempo. E para hoje, antes de chamar as minhas convidadas, convido vocês a darem um like aqui no nosso vídeo, a se inscreverem no nosso canal e nos seguirem nas nossas redes sociais, GESP 2008, tanto no Facebook como no Instagram. Lá vocês vão encontrar todas as informações do GESP sobre endereço, como fazer o atendimento, né, a consulta, e podem ir também nos visitar no GESP, né, no nosso domingo à tarde, que é o dia onde temos um momento de esperança, onde temos palestra, conversa, tá? É bem interessante e aguardamos todos vocês lá. Então, para não demorar, para a gente poder estudar e conversar bastante, convido para entrar aqui na nossa sala as nossas amigas Denaira. Olá, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda, Vivi. Olá, tudo bem com vocês? Como estamos? Prazer, meninas, que estamos por aqui hoje. Não é? Muito bom, muito bom. E hoje nós vamos estudar o capítulo 13, Vitória sobre o ciúme. Eita! Dois temões, né? Assim, ciúme. E ela fala ainda da inveja, né? Então é um tema bem instigante. É verdade, Vivi, verdade. Muito instigante. E a gente sempre escuta essa pergunta: quem não tem ciúme, né? Quem não tem inveja? E a gente vai entender um pouquinho o que é inveja e o que é o ciúme. E vai conversar um pouquinho sobre o que a irmã se fala, né, de como o ciúme se apresenta, como a inveja se apresenta, mas isso no decorrer de todo o programa. Mas vamos lá. De início, para a gente começar, o que é o ciúme? Bem simples, mas para a gente, né, ir entendendo todo o contexto do que é o ciúme. Pelo que eu entendi aqui do capítulo, a irmã vem trazer que o ciúme é uma doença, né, vamos dizer assim, moral. Né? Deriva de um sentimento de posse. É você achar que algo ou alguém lhe pertence, né? E você ter essa percepção e acreditar que aquilo ou aquela pessoa é seu. Então, você, com esse sentimento de posse, você não vai querer que ninguém chegue perto, não vai querer que ninguém tire de você. É mais ou menos assim que eu entendi o conceito que ela traz. Dena, quer completar em alguma coisa? É o sentimento assim exacerbado, né, da perda, né? Você ter aquele medo de perder, né? E ela fala que isso muitas vezes é acumulado, né, em vidas passadas, né, essas perdas, sentimentos de culpa, e também medos e também na vida presente, no período da infância. Essa questão da infância ela é muito delicada e muitas vezes os pais, de forma inadvertida, começam a fazer comparações entre os irmãos, muitas vezes. Aquela questão de ou você faz isso, ou então eu vou lhe deixar aqui, você não vai sair comigo, né? Se você não se comportar, vou deixar você aí, vou me embora. Então, assim, essa constância desse sentimento de fragilidade também permeia o desenvolvimento desse sentimento, né? E, assim, a gente não pode negar que todos nós temos isso em menor
ou em maior grau essa questão, né? O problema, ele reside quando a questão vira uma coisa de possessividade doentia, né? E no caso do ciúme específico, ele criando já problemas psicossomáticos, desequilíbrios nos ambientes, em si próprio, enfim, torna-se realmente uma doença muito grave que traz sérias perturbações, né? A nível social, a nível pessoal, no trabalho, em todas as situações, né? Porque, como ela disse, o invejoso e o ciumento, ele não tem paz, vive em constante agonia, ansiedade, né? É, exatamente. Eu aqui dando uma olhadinha, tem uma parte aqui que eu acho super interessante, que ela diz assim, né? Ela fala do ciúme, fruto da imaturidade emocional. O ciúme é uma manifestação da carência afetiva, culpas, complexo de inferioridade, falta de autoconfiança adquiridos no processo educacional infantil, que foi o que Dena falou lá no início, né? Uhum. Mas a gente também tem que lembrar que quando ela diz assim, e me veio assim, adquiridos no processo educacional infantil, lógico que nessa encarnação, né, a gente precisa ter essa base infantil sólida para não ter esse ciúme exacerbado, mas lembrar que a gente traz ele também de outras encarnações, não é? Exatamente, porque a criança, no processo reencarnatório, está passando pelo processo de reaprender, né? Então, se ela é constantemente colocada numa situação de inferioridade, ela é o tempo todo comparada, né? Isso se acumula com outras vivências também. E aí, de repente, a gente tem pessoas extremamente doentias, né? Doentes, inclusive fantasiosas. O ciúme, nesse caso, não fica só num relacionamento homem-mulher de amoroso, né, de uma maneira geral, mas entre amizade também fica com muito melindroso, né, acha que sempre é colocado para trás em detrimento de outra pessoa, de outras situações. Então, assim, é um caso assim que requer amorosidade, inclusive no tratamento, né, de entender. Ela até fala muitas vezes que às vezes o ciúme quer ser amado, mas não ama. Mas aí se pode perguntar, e por que não ama? Porque não tem o auto-amor, não é isso, Vivi? Porque quando você tem o auto-amor, você consegue amar, né? Eu acho que o ciumento, segundo a irmã aqui, é aquele que falta nele ele mesmo, é falta de si. Então, quando ele não tem a ele mesmo, ele sempre vai se achar inferior, ele vai ter sempre se comparando a outro, e como ele não tem confiança nele mesmo, ele começa a ficar nesse processo, nesse ciclo vicioso, possessivo e do ciúme, né? O ciúme, quando você falou aí a questão da infância, realmente se a gente for recordar um pouquinho, desde que a gente nasce, que a gente começa a ser educado, os pronomes possessivos, eles são muito fortes na nossa educação. É meu filho, minha mãe, meu marido, não é meu carro. E isso também gera, acho que ao longo de uma vida inteira, algumas vezes, essa ideia, e eu acredito que o ciumento adulto, ele é infantil também, não é? Porque essa questão todinha também tem um pouco dessa infantilidade, né? Não amadureceu isso tudo. E quando ele chega na fase adulta, ele acha que tudo é dele, né? Tudo é dele. Então, assim, esse processo educacional é bem importante, a gente não tem noção disso no nosso, até quando a gente educa, né? Eu sou mãe, Dena também aí, e acredito que nunca, algum momento passou isso, de dizer é meu, e a criança é possessiva por si, não é? E a gente às vezes faz ela dividir um brinquedo com um coleguinha já para tirar essa possessividade, né, tirar esse ciúme todo. Mas tem pessoas que não conseguem e que vão trazer isso da infância até a vida adulta, porque elas realmente não conseguem se livrar dessa possessividade toda, né, eu digo assim, desse adoecimento que é o ciúme, porque eu acho que tem o ciúme bom, assim, o ciúme que não é doentio,
que é aquele que todo mundo tem, que deveria ter, vamos dizer assim. Ele é patológico quando ele é exacerbado, ele é exagerado, não é? Ele não causa prejuízo a outra pessoa. Aí ele começa a ser um pouco patológico, né? A fantasia muitas vezes fica criando na mente cenas, né? Eu me lembro até de um livro que eu já li, que muitas vezes no processo obsessivo era instigado na pessoa exatamente essa a questão da fantasia, que a pessoa ficava já imaginando uma situação e aquilo ia tomando volume e de repente a Perde vida o da pessoa controle. estava totalmente desarticulada, né? E E perde o aquilo controle, né? e aí, quantas cenas a gente vê hoje, né, de feminicídios e outras atrocidades por aí em função desse ciúme, né, doentio. É. E particularmente aqui no livro que a gente está estudando, ela também chama a atenção dentro da própria casa espírita, né, o ciúme Sim. com relação às atividades, em relação àquilo que você produz, e a gente também vê isso no trabalho, né? Quantas pessoas, quantos chefes vê no seu, como é que se diz, no seu colaborador, uma pessoa que está se destacando, e a pessoa vê assim e já fica, mistura o ciúme com a inveja, né? Se o diretor, por exemplo, faz o elogio àquele trabalho apresentado pelo aquele colaborador, já fica receoso de perder aquela sua chefia, muitas vezes já começa a ter inveja também, porque é como se andassem juntos, né? E dentro de um ambiente religioso, por assim dizer, isso é uma coisa assim, séria, porque não coaduna com a fraternidade, né? E os princípios cristãos de fraternidade, de amor, em ver que a obra não nos pertence, é um trabalho que a gente tem que desenvolver de uma maneira natural e que isso seja bom para quem está sendo, para quem está fazendo, e não se ficar querendo buscar enaltecimento, né? A irmã aqui também fala, eu achei bem interessante, ela fala do que o ciúme pode causar na gente, né? Ela fala, ele pode definir depressões brandas ou severas, dependendo da reação de cada pessoa ante os trâmites da existência. Além de que pode provocar a perca de forças energéticas. Veja como é sério isso. Não é? A gente nem se dá conta que a gente também tem essa questão energética e espiritual, né? Que elas vão se juntar a essa questão moral e emocional nossa. Então, como é abrangente? Inclusive, quando a gente fala aí dessa questão energética, é dos dois lados, né? É o ciumento, quando ele suga a energia daquele que ele está tendo ciúme. Eu estou falando agora ciúme de pessoas, não de outro tipo de ciúme entre pessoas, e o ciumento em si, ele gasta uma energia muito grande naquela ação ciumenta, vamos dizer assim, naquele pensamento, naquelas fantasias. Então, existe uma perda energética dos dois lados, né? E é porta aberta para as obsessões, né? Como a gente falou, porque isso você começa, inclusive, a boicotar uma atividade de outra pessoa, né? Você começa a criar até mesmo falácias, né? Duvidar daquela pessoa que está fazendo um trabalho que você está se incomodando, né? Porque está achando que a pessoa faz melhor do que você, e aí você começa a desmerecer o outro também, né? Então, assim, são coisas bem imbricadas, né? O ciúme com a inveja, né? Porque a inveja é você querer a vida do outro ou a as vida coisas do do outro. outro. E o ciúme é a posse, né? É aquilo que você construiu, você não quer que ninguém mais faça melhor do que você.
Então, é um negócio, assim, muito complicado, né? Para a pessoa Eu não sei se a irmã administrar. se não diz isso, mas assim, dá a entender para mim assim que não deve ser uma regra, mas geralmente todo ciumento é invejoso, né? Alguma coisa desse tipo. Porque o Uhum. ciúme e a inveja andam muito junto. Até É, um tempo atrás eu não acreditava que existia inveja, até eu sofrer pela inveja, né, do outro. Então aí eu, meu Deus, existe mesmo, existem pessoas doentes a esse ponto de querer a sua vida, de querer que você seja infeliz a todo custo quando ela não consegue, quando você fala de desmerecer o outro. Ele lhe desmerece porque ele não consegue chegar a ser você. Então, ele tem que lhe rebaixar a ele, né, aí desmerecendo, para que fique pau a pau, assim, no mesmo plano. E eu não acreditava nisso, né? Até um dia que eu comecei a ver os comportamentos, meu Deus, existe mesmo a inveja. Não é essa inveja. Ai, desculpa, deixa eu desligar aqui. o personalismo, ela diz que Tirou o é a som. raiz, né? O personalismo é a raiz de tudo isso, né? Sim, exatamente. Né? Porque O isso aí são personalismo é a base, né? Que a raiz de todos faz. esses problemas, né? Que ainda a gente tem, assim, muito, É, muito grave na gente. Né? Às vezes isso, basta um elogio que a pessoa faça ao outro e você, eita, esqueceu também de mencionar meu de mim. nome, eu fiz tal atividade e a pessoa nem reconheceu. Né? Então, Pois assim, é. essa constância faz com que a coisa realmente crie muitas dificuldades de É, relacionamento, e lá na infância, de produtividade, inclusive. e lá na infância tem aquela história dos irmãos, né? Que faz. Você gosta mais de mim, né? Tem aquelas Sim, brincadeirinhas de infância. É, Isso tudo, né? Quando você, às vezes você não dá conta, mas no seu inconsciente fica, né? E aí uhum, tem umas brincadeiras, eu não sei hoje quais são, né? Da geração de agora, mas vou falar da minha. Tinha umas brincadeiras de dizer que, meu irmão foi adotado, como se desmerecesse uma criança esse, adotada, né? Como se é, fosse um filho. Ou então, você foi achado no lixo, tinha aquelas coisas, né? E muita gente, às vezes, acreditava, crescia numa isso, família de muitos filhos, é, acreditando ser o patinho feio, né? Aquela isso, pessoa inferior. E, às vezes, desenvolve nessa pessoa, né, de uma certa forma, um complexo de inferioridade, a tal ponto que ela vai começar a querer a vida do outro, porque ela sempre vai achar que a dela não presta, querer ser uhum, o outro, porque ela sempre vai achar um defeito na sua aparência, ou sim. também, Muito quando quem ela você consegue. é, na sua personalidade, né, Vivi? Pois é, aí consegue um amigo, aí esse amigo tem outros amigos, aí começa a destruir as amizades, porque só quer aquele amigo só para ele. Né? Então, assim, é uma coisa bem. Assim, a gente tem que ter muito cuidado e entender, eu acho que é isso que é a mensagem que a irmã quer trazer, é que é patológico em algumas situações, mas a gente também tem que entender o outro lado, né? Isso não foi a pessoa que escolheu ser assim, muitas vezes é uma criação, vem de uma outra vida, é um comportamento, é um tratamento dos pais na infância, na escola, e assim, é um conjunto de fatores, né? Que a gente é fruto do meio, né? Da nossa criação, do, né? Meio cultural, social, tudo. Não é que a gente vai dizer, eu vou Mas nós perdoar temos, todos. mas Então, nós também, como espíritos, trazemos essa bagagem milenar, né, força, Vivi? E, milenar, e exatamente. quando o ciúme se apresenta assim, dessa maneira tão exacerbada, ou a inveja realmente, está faltando aí da gente uma educação, né? A Com educação dos certeza. nossos sentimentos, do nosso de entender o que sentimos e quanto isso faz mal, primeiro a gente, e Com depois quem certeza. está ao nosso redor. Isso aí passa pelo autoconhecimento, né? E aí, às vezes, nem sempre as pessoas, em sua maioria, têm acesso a parar para pensar sobre isso. Vai vivendo a vida assim, é feito folha seca ao vento, né? Não para pensar, até que um dia que adoece, cai realmente numa depressão, e aí é quando tenta buscar uma terapia, um amigo, ou até mesmo alguma doutrina que vai trazendo para ela essas reflexões. Então, realmente é um processo de desconstrução e de reconstrução, né, de si próprio. Então, passar por esse autoconhecimento é um negócio assim muito importante.
E, às vezes, quando a gente fala, por exemplo, comparando os irmãos, né? Mas muitas vezes a gente encontra os pais ciumentos também. Quantas mães, às vezes, não comparam? Você gosta mais de mim ou do seu pai? Seu pai faz Tem isso, né? Seu pai faz isso e você continua gostando. Eu pensei que você gosta mais dele do que de mim, que lhe dou tudo, que faço isso. Então, esse sentimento parece que permeia, né, a relação familiar também. E é, termina, como diz que a família é a célula da sociedade, isso aí passa para outras situações, né? e vai trazendo para os relacionamentos, né, para a vida profissional. É bem difícil mesmo. Ela diz aqui que costuma tomar o ciúme como sinônimo de inveja, já que andam tão coladinho, né? Mas ela diz que não é. Ele é a possessividade que impede a partilha. É não querer Cria, dividir, né? cria o desrespeito e favorece o desequilíbrio. A inveja é o desejo enfermiço de possuir valores alheios. Mas eles andam tão abraçadinhos, né, que termina, às vezes, confundindo as Eu pessoas. costumo dizer que hoje a gente vive numa sociedade que dá muito valor à imagem, né? E as comparações. As redes sociais, elas estão aí para testar todo mundo nesse sentido, né? Então, uma rede aí vizinha, né? Não vou dizer o nome, mas assim, que a gente já conhece, só aparece pessoal bonito, né? Nos padrões que a sociedade acha que é o normal, que deve ser, só passa a vida boa, né? E o lado B nunca passa. Então, aí tem pessoas que já têm esse sentimento de inveja, já tem esse sentimento de ciumento também, ela começa a ver aquilo e acha que aquilo é real, não é fictício. Acha que aquilo que está vendo é a realidade daquela pessoa, é a vida daquela pessoa, e às vezes começa nesse processo de querer viver, né, como aquela pessoa, ou ter a vida daquela pessoa, e não tem condições de ter, porque primeiro que ela não é aquela pessoa, e segundo, às vezes, muitas vezes, não tem condições financeiras para viver aquilo que aquela pessoa está divulgando ali, vamos dizer assim. E aí começa o adoecimento de todas as ordens, porque começa com essa inveja, essa comparação. Às vezes ela começa a se comparar tanto que adoece, entra numa depressão, né? Outras vezes vai ter um endividamento, porque vai querer viver aquela vida, então vai gastar o que não tem para poder aparentar o que não é. E assim, isso vira um ciclo e são vários adoecimentos e às vezes adoece até a própria família que está do lado, né? Isso. Exato. Aí ela diz até aqui, né, que os cargos e a vaidade em associar nossos nomes a obras e benfeitorias são outros tantos motivos que levam à conduta das atitudes ciumentas, né? Então, dentro do ambiente fraterno, como uma casa espírita, ou então mesmo dentro da própria igreja católica, né, como a gente vê tantas coisas assim em relação a nomeações de um papa, de um cardeal, tanta história, né, que a gente vê política misturada, né, com prestígio de um em detrimento de outro, né, que quantos problemas traz exatamente para até o próprio desenvolvimento da cristandade, né, criando essas celeumas na obra do Cristo. Veja só a capacidade nossa de querer destruir uma causa assim tão simples, tão e ao mesmo tempo tão forte e importante para o equilíbrio do mundo, do planeta, das pessoas, de não destruir natureza. Porque quando a gente começa a observar tudo isso, a gente vê que passa até mesmo por uma questão que até foge do relacionamento entre pessoas, mas toma uma dimensão bem maior, né, com relação ao ciúme e à inveja, até entre as nações, né? E criando uma série de problemas, inclusive institucionais também. Verdade. Hermas fala aqui uma parte que eu achei bem interessante, que a gente estava falando sobre como essa construção do ciúme, né, e a questão da base na infância, e ela também
adentra, né, na questão das várias encarnações, aí ela fala assim: na profundidade do psiquismo de outras vidas está a causa dessa dolorosa prova do medo das perdas. São culpas criminosas, núcleos de matéria mental em processo de expurgo pelas fibras do sistema emocional. Doença que exige muita devoção e autoeducação. Então, não é algo assim, que a gente possa resolver da noite pelo dia, pelo menos me dá a entender isso, não é? Não. Mas Eu acho que é interessante assim. Tá, desculpe. Não, e acredito que não é algo que a gente vai resolver da noite para o dia, mas que necessita dessa educação dos sentimentos, né, para você entender os seus sentimentos, de onde vem esse ciúme e como transformar isso, como mudar essa sua maneira de agir. Agora, primeiro de tudo, é a gente ter consciência que nós estamos assim. A da doença, né? Que é muito difícil. Exatamente. Sim, sim. Aí você ia falar, Vivi, por favor? Não, eu ia completar o que tu estava lendo aqui, que eu achei muito interessante. Ela fala: os ciumentos, de todos os níveis, desejosos de serem amados sem amar, demonstram o espectro narcisista, fugindo de assumir seu papel nas instâncias em que são chamados. Então, é como se fosse você quer amar, quer ser amado, mas não ama. Nem se ama, né? Ela fala, o ciumento ele nem assim se ama. E isso é uma espécie de fuga do seu papel real, né? Nessa encarnação, na sua vida, né? Muitas vezes é uma espécie de fuga. E fala do narcisista, que é um termo que até um tempo desse eu não sabia o que era. Eu só sabia de narcisista a história do espelho. Mas de um tempo para cá esse termo virou assim muito falado, né? Ah, fulano é narcisista. Então assim, eu não sou psicólogo, não vou dizer o que é e o que não é, até porque eu não sei conceituar, não é? Mas é exatamente isso, é o espectro narcisista fugindo de assumir seu papel nas instâncias que são chamadas. Nossa missão é a gente tem, mas a gente foge quando a gente desenvolve, né, um comportamento doentio, como no caso do ciúme e da inveja. Exatamente. E aquela diz, né? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes, ou seja, sempre na angústia, sempre assim se sentindo menor. Adoecidos, né? Adoecidos realmente, né? É isso. Ela também traz a cura, né? Ela traz o remédio, né, Ju? Porque a irmã, se ela dá o conceito, dá a doença, mas ela diz aí mais ou menos qual é o caminho, diz aí. Diga aí, Dena, pode dizer. Ela fala do trabalho, né? E do autoconhecimento também. Porque e desenvolvimento do auto-amor, né? Para que você possa se sobressair dessas situações. E tem que buscar ajuda, muitas vezes, externas, né? Para esse tratamento. Você nem sempre consegue fazer isso sozinha. Ela fala que também, assim, o desprendimento, a renúncia, o altruísmo são medicações indispensáveis para drenar as impurezas e sanear o campo afetivo. Mas, assim, mais lá embaixo, já no finalzinho, ela diz assim: esforça-te por desprender-te das tormentas fantasistas da comparação. Para de se comparar com o outro. Faz o melhor. Ciente de que, se queres tanto ser admirado pelos que os vossos olhos enxergam na carne, nem imaginas, muitas vezes, quantos são os que te avaliam e aferem a devoção na vida extrafísica, contabilizando os créditos e débitos na rotina dos dias, amando-te incondicionalmente, sem exigência de espécie alguma. Quer dizer, às vezes a gente tá sempre se comparando com o outro, a falta de autoamor, a baixa autoestima, mas a gente tem que imaginar que tem uma galera aí que te ama tanto, tá em outro campo extrafísico, ou mesmo no físico, que você não sabe. E a gente perde tanto tempo com isso, né? Com essas comparações. Deixa de fazer o nosso papel, porque a gente está se comparando com o outro, aí adoece a mente, acha-se pequeno, né?
e ninguém gosta de mim, eu não sou assim, fulano é assim, mas não percebe, né, que tem tanta gente que te ama e que tem um Deus maravilhoso ainda mais, né, porque ela vem falar aqui que o ciúme tem a ver também, essa doença tem a ver a falta de gratidão na vida. Quando a gente começa a agradecer pelo que a gente tem, a gente começa a crescer, porque se todo dia você agradecer pelo menos por uma ou duas coisas que você percebe no seu dia, você começa a olhar a vida com outros olhos, né? Você deixa de se comparar e se achar inferior ou menor, né? E a gratitude, ela fala aqui, né, é muito importante para a cura também, né, para trabalhar essa questão do ciúme, da inveja e do alto amor, né? O personalismo e a cultura que a gente fica inserida tem muito a ver, né, com o desenvolvimento dessa patologia, né? Então, realmente não é fácil. Quem está com esse problema, passando por esse nível, né, de ciúme, é uma pessoa que merece atenção, né, e requer amorosidade para que ela supere isso, porque sofre bastante, né? Sofre e faz sofrer também, principalmente quem é vítima desse seu ciúme, né? Pois é. Exatamente. Pessoal, estamos terminando o programa. Olha. Passou rápido, não foi, meninas? Quando a gente verdade. vai conversando, vai lembrando, vai trazendo, né, às vezes uma vivência, ou lembrando de alguma outra leitura que a gente fez, e traz isso para o estudo aqui, no instante o tempo passa. E é muito bom estar com vocês, viu? Muito obrigada por estarem hoje aqui conosco. Eu que agradeço. E assim, lembrando, pessoal que está nos ouvindo, que assim, todos nós passamos por essas situações, né? É importante que a gente tenha essa aferição, dizer, eita, poxa, eu estou com inveja. Não é você negar a sua sombra, como a gente sempre veio estudando antes, né? Não é você negar que está sentindo, você tem que dar nome ao que está sentindo, para, em função disso, você ter esse autoconhecimento e trabalhar para a sua melhoria, porque nós temos todas as imperfeições ainda, uns mais, outros menos, mas a gente está aqui exatamente para, unidos, né, de mãos dadas, a gente ajudar uns aos outros para que possa superar isso e não atirar pedra em quem está passando por uma situação dessa. Então, é importante que a pessoa que está se sentindo assim, seja acolhido também e esclarecido, né, para que mude esse campo vibracional dele, né, ou dela, para uma situação melhor. É isso. Fraternidade sempre, né? É isso aí. Eu agradeço também a participação aí. Obrigada, Ju, por esse tema, né, para a gente poder discutir esse tema. E a mensagem que eu quero deixar para quem está ouvindo também é que desenvolva esse autoconhecimento, esse autoamor. Se olhe no espelho, veja que você é maravilhoso ou maravilhosa. Pare de se comparar, comece a olhar para você, ver suas qualidades, as suas sombras também. Se estude. Porque só assim que você vai começar a ver que tem um mundo lá fora maravilhoso e que você não precisa se comparar nem querer o que é do outro. Você faz a sua parte e vai ser feliz do mesmo jeito. Obrigada, Ju. Deus abençoe a todo mundo. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo grande. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Agradecemos muito vocês estarem aqui conosco. Tchau.